Boa tarde, meninas. Vamos começar aqui, fazer as maçãs, as folhas. Espero tirar a dúvida de vocês. Espero poder ajudar, né, com esse vídeo. De início, para passar cola permanente na tábua, esperar uns minutinhos para secar. Depois estica bem o pano, para o pano não ficar dançando. Passa o risco com o carbono. E depois que tiver tudo certinho, a gente marca o meio do tecido. A mesma coisa a gente faz com o risco, né? A gente dobra, marca o meio. Depois a gente vem aqui e marca meio do pano com meio do tecido. Para o nosso trabalho não ficar nem mais para direita, nem mais para esquerda, nem torto, né? Para ficar bem proporcional, bem bonito. Vamos lá. Vou começar por as folhas. Vou usar verde pistache, verde oliva e branco, que foi o que eu passei na aula para vocês. Não vou sair do que a gente já explicou na aula, tá? Para não confundir vocês. Vou fazer exatamente como eu ensinei vocês lá na aula. As tintas eu já coloquei um pouquinho de soro em todas elas, então tá bem fluida. Se eu ver que ainda há necessidade de usar um diluente, aí a gente vai, né, preparando. Do contrário, tá tudo bem diluidinho. Eu vou usar um pincel, deixa eu ver aqui qual pincel bacaninha pro tamanho desse trabalho. Depois eu preciso dar uma pesquisada como recuperar os pincéis, que alguns dos meus pincéis tá dançando, ó. Tá vendo? Já são bem velhinhos, mas eu gosto demais deles. Então a gente acaba, né? Vou usar um pincel não muito grosso, mas esse aqui também tá dançando. Os que eu mais gosto tá dançando. Vamos lá. Eu vou começar fazendo a ponta das folhas com verde pistache, tá? De início a gente faz o que? Só vai preencher bem aqui a ponta, né? Até mais ou menos a metade. Sempre esfregando bem o pincel sem dó, sem ficar alisando muito assim, porque tem gente que pinta assim, né? Não, a trama tem que ser bem preenchida mesmo, porque senão quando a gente levantar o pano da tábua, vai estar cheio de buraco. Agora eu venho fazendo essa parte do fundo aqui, ó. Que essa folha tem uma parte dela que tá aqui atrás. Vou escurecendo um pouco mais com o verde oliva. Tomando cuidado para não ultrapassar o risco de baixo, tá? Como a tinta ela tá um pouco mais diluidinha, não tá tão grossa, eu não preciso estar usando o diluente toda hora, mas se ela tivesse um pouco mais pastosa, aí havia necessidade. Aqui o que eu tô fazendo? Eu tô integrando uma cor na outra, o verde oliva no verde pistache, para não ficar marcado, pra gente não ficar com divisão. Aqui do lado eu só tiro o excesso do paninho, venho agora com branco, pego de um lado só a tinta, do outro lado não tem tinta, venho aqui, ó, não preciso chegar com o branco até a ponta. Coloco o meu pincel com tinta aqui no meinho e eu coloco o pincel, aperto e puxo pro lado, como se fosse fazer uma vírgula. Ficou bem suave, eu volto lá porque meu pincel tem tinta ainda. Venho cá, ó, eu vou passando várias vezes em cima, no mesmo lugar onde eu passei, pra eu vir esfumando essa tinta aqui em cima desse verde. Volto lá, pego mais uma carga de tinta, de um lado só, o outro lado não tem tinta, só esse lado da frente. Encosto lá naquele risquinho com um pouquinho distante um do outro, aperto, não sei se dá pra vocês verem direitinho, eu aperto e vou puxando pro lado, como se fosse uma vírgula, ó. Volto, passo algumas vezes em cima, que é pra poder essa tinta não ficar aquela marca. Vou lá de novo, pego mais uma carguinha e faço aqui próximo da ponta.
e venho tirando esse excesso de tinta branca que ficou no meio. Fiz de dentro para fora, escolhi um lado da folha e fiz de dentro para fora. Agora eu vou fazer de fora para dentro. Pego tinta de um lado só do pincel e encosto, faço o mesmo processo, encosto lá na ponta e venho trazendo para dentro. Passo várias vezes para poder tirar o excesso. Faço a mesma coisa lá embaixo, ó, tá vendo? Trazendo para dentro, mas sem encostar nessa parte aqui do meio, porque se eu encostar vai emendar, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a parte de fora fique iluminada e de dentro para fora, né? Pra gente ter uma profundidade aqui nessa folha. Junto essa pontinha aqui, dá uma iluminada melhor, não preciso preencher tudo, tá? E a nossa folhinha tá pronta. Vamos fazer mais uma. Verde pistache, da ponta pra dentro, preenchendo bem a trama. Verde oliva, tomando cuidado pra gente não manchar a nossa maçã que tá ali embaixo. Agora aqui tem uma coisa interessante que eu vou ensinar vocês. Quando tiver uma folha em cima da outra, como que a gente faz? Como que a gente faz para saber por onde que a gente começa? Como que a gente escolhe o lado pra gente vir colocando a parte mais escura ou a mais clara, né? Ou a sombra ou a luz, né? Em vez de eu cortar aqui, como essa daqui tá em cima, e eu vou precisar que essa daqui se destaque, porque ela tá em cima, em vez de eu cortar aqui no meio, eu vou separar uma da outra primeiro. Eu tô fazendo isso pra ficar mais fácil pra vocês, tá? Pra vocês, depois que vocês assimilarem isso, não vai haver necessidade. Aí a gente vai fazer o quê? Vai pegar aqui de fora pra dentro, ó, e vai vir fazendo, ó. Porque eu preciso separar. A que tá em cima recebe luz. Então eu separei aqui uma folha da outra. Vou só dando uma esfumada pra misturar a tinta branca, pra não ficar marcado. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar a tinta aqui no meio onde a gente colocaria. E em vez de eu puxar pra cá, eu vou puxar do lado contrário. Por quê? Porque esse lado aqui eu preciso dela mais clara pra separar da que tá embaixo. E venho fazendo, ó, puxando várias vezes pra poder tirar o excesso da tinta. Em alguns casos, em algumas folhas, é preferível até deixar esse excesso. Porque quando essa tinta seca, ela some. Ela fica bem suave, ela praticamente tem que ser retocada. Então, em alguns processos, em algumas pinturas, a gente pode até deixar, não tem problema. Ok? Vamos fazer mais uma. Espero que esteja dando pra vocês ver, tá? Eu peguei o verde oliva, onde eu teria que, na verdade, ter pego o pistache, mas não tem problema. A gente começa de baixo, preenche essa parte aqui de baixo, depois a gente integra com o pistache ali do outro lado. Eu fiz essa folha anterior primeiro dividindo a parte de fora pra dentro, porque ela tava em cima da primeira que a gente pintou. Ó, uma coisa importante, né? Tá vendo? Eu coloquei o escuro embaixo e aqui eu coloquei o pistache. Coloquei o oliva e aqui o pistache. O que que acontece? Se eu não integrar essas duas tintas, ó como fica dividido, fica feio. Então o que que eu faço aqui? Eu tenho que integrar uma na outra. Entendeu? Se eu ver que há necessidade de colocar um pouquinho mais do oliva, eu venho aqui e coloco. Mas uma cor tem que integrar na outra, não pode ficar dividido, não pode ter divisão. Tiro o excesso aqui no paninho. É muito difícil eu lavar o pincel. Só quando a gente vai passar, por exemplo, de uma cor extrema para outra, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui e vou puxar pra cá. Se eu quiser deixar assim, tá vendo? Eu só puxei e já ficou todo arranhadinho, eu posso também.
Ó, vai do gosto, né? Eu tô aqui ensinando pra vocês a maneira que eu pinto. Mas cada uma tem um jeito de pintar, cada uma vai ter a sua maneira, entendeu? Cada uma vai ter a sua personalidade na pintura. Agora de fora pra dentro, a gente coloca lá e puxa, ó. Tô só deixando, não tô repassando várias vezes. Ó. Peguei muito, tiro lá no pratinho o excesso e trago pra cá, ó. Aqui eu sempre dou uma iluminada, uma clareada na pontinha da nossa folha. Deixei essas com um pouquinho de excesso de tinta. Depois, quando tiver sequinho, eu vou mostrar pra vocês como é que ela fica. Ela fica só os risquinhos, porque o tecido ele chupa essa tinta. Tá bom? Eu vou dar uma pause agora. Na verdade, eu não vou nem dar pause. Eu vou só tampar as tintas e vou já começar a fazer as maçãs. Porque depois eu posso fazer as folhas, né? Pra não ficar muito cansativo pra vocês. Aí aqui eu já posso começar a fazer as maçãs. Vou fechar aqui as tintas pra não acabar secando. Eu vou usar vermelho fogo pra fazer a maçã. Eu vou usar vinho. Vou usar amarelo ouro. E eu deixei separadinho também o amarelo limão, que também dá pra gente fazer. Agora sim, eu tenho que lavar bem lavadinho o meu pincel, porque eu vou usar o pincel que eu tava usando a tinta verde, vou pintar agora com vermelho. Então ele tem que estar bem limpinho pra não ter, né, pra não acabar sujando meu pano, misturando uma tinta na outra. Aí o que eu faço primeiro? Eu venho com o amarelo ouro e vou escolher um ponto de luz. Aí que tá, não é pra colocar pouquinha tinta, só pra dar uma sujeirinha. Não, a gente tem que colocar bastante tinta, preencher bem aqui a trama, entendeu? E ao redor dessa moedinha que a gente tá fazendo aqui, na verdade virou uma moedona, né, esse ponto de luz, a gente deixa fraquinho, mais nas beiradas, né? Aqui eu não preciso limpar o pincel, eu tiro todo o excesso aqui mesmo. Vou no vermelho e faço o quê? Começo colocando a tinta vermelha ao redor desse amarelo. Primeiro, antes de preencher o resto da maçã. Por que isso? Para que a tinta amarela não seque. Porque se eu preencher o resto da maçã, para depois eu vir preencher onde tá amarelo, essa tinta amarela vai secar. E eu não vou conseguir ter uma boa mistura, né? Uma boa integração de uma cor na outra. Então eu faço o que? Ao redor desse amarelo, ó, eu venho colocando vermelho. Tiro todo o excesso aqui. Posso limpar bem limpinho o meu pincel lá no paninho, né? Tiro todo o excesso e venho esfumando entre o vermelho e o amarelo. Coloco o pincel aqui na beirinha entre um e outro e vou, ó, fazendo bolinha. Eu não preciso necessariamente preencher todo de vermelho onde está o amarelo. Depois eu venho, ó, bem suave, pra ficar meio alaranjado, bem suave, entendeu? E pronto. Aí sim eu volto e termino de preencher. Esse pincel que eu tô usando é da Condor, é o número 12, tá? Cortei e lixei, igual eu já ensinei vocês na aula. Ele não tá muito arredondado, ele tá mais quadradinho. Porque eu tenho alguns pincéis mais quadrados, outros mais arredondado. Depende do trabalho que a gente vai fazer, a gente precisa ou um pouquinho mais quadrado ou arredondado. Mas, durante muitos e muitos anos, eu trabalhei com pincel só arredondado. Aí, pra eu poder começar a trabalhar com pincel mais quadrado, eu tive que ir me adaptando. Porque eu via muitos vídeos, né? E os vídeos, a maioria das meninas usavam, das pessoas que estavam ensinando, usavam pincel mais quadrado. E a gente tem que ir testando pra saber se a gente, né, se adequa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vinho e vou fazer uma sombra aqui.
o que eu tô fazendo? Eu tô, ó, só acrescentando o vinho. Porque essa sombra que eu vou fazer, eu tenho que seguir o movimento da maçã. A maçã, ela é arredondada. Então, eu não vou fazer esfumar essa tinta que eu tô colocando, esse vinho que eu tô colocando aqui. Eu vou encostar o pincel em cima e vou puxar delicadamente, ó. Vai ficar essas ranhuras. Mas vindo arredondado no movimento da maçã. Vou pegar a tinta de novo. O ideal é que a tinta esteja mais fluida, não aguada, mas que ela não esteja muito grossa, porque senão vai ficar os riscos muito grosso também. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou acrescentando, deixando a tinta, e depois eu venho, ó, só puxando o pincel. Eu encosto o pincel lá e puxo de leve, encosto o pincel e puxo, ó. Aqui no amarelo, bem pouquinho, porque eu não quero que esse ponto de luz suma. E o que acontece? Eu também não posso ficar passando várias vezes por cima, porque senão vai sumir os risquinhos que eu já havia colocado. Aqui nesse buraquinho eu faço o quê? Eu coloco a tinta aqui assim, ó, e puxo para uma lateral e puxo para outra lateral. Isso daqui eu vou, ó, puxando, tá vendo, ó? Bem de leve, pra ficar essas ranhuras, esses risquinhos. Aí aqui do lado, ó, peguei bastante tinta vinho, fui lá e tirei do pratinho. Aqui, ó, eu posso dar uma escurecida aqui, nesse contorno, e trazendo pra dentro desse, como se aqui tivesse um buraquinho, ó, dentro desse buraquinho. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado, vou escurecer aqui um pouquinho nessa lateral e trazendo como se fosse um buraquinho, trazendo pra dentro do buraquinho, ó. Se quiser uma maçã mais escura, pode, depois que secar um pouquinho, porque ainda tá bem úmido, vir e dar mais uma, né, fazer mais umas ranhurinhas com ela depois. A ranhura tem que ser bem fininha, é só com a pontinha, ó, você coloca o pincel lá e puxa bem de leve. Bem de leve. Só encosto a pontinha do pincel. Se eu quiser fazer assim com o pincel em pé, também dá pra fazer, ó. Mas o que eu não posso é colocar muito vinho em cima desse amarelo que eu deixei lá no fundo. E pronto. Nossa maçã aqui já tá pronta. Depois o que eu vou fazer? Depois que isso aqui tiver um pouquinho seco, eu venho com um pouquinho de sépia e dou uma profundidade aqui. Se eu quiser agora fazer um pouquinho aqui com vinho, eu posso, tá? Mas depois o ideal é que eu venha e faça uns pelinhos saindo daqui dessa profundidade da maçã. Vamos então para a próxima. Observando o nosso risco, essa daqui tá inteira e ela tá por cima dessa e por cima dessa. Essa tá por cima dessa, então essa que nós fizemos primeiro. A próxima que a gente vai fazer é essa daqui, porque essas duas tá em cima dela. Então vamos lá. Amarelo ouro. Deixa eu pegar um pouquinho mais de amarelo, que acabou aqui da... Amarelo ouro, bastante amarelo ouro. Agora vamos pro vermelho. O vermelho sempre primeiro ao redor desse meu amarelo. E sem medo, a gente não pode ter medo de pintar, porque se ficar, o que eu sempre falo, né, a sombra e a luz, a gente tem que entender, principalmente a sombra, né, que é como sal. Se você colocar sal demais na comida, fica muito difícil de tirar. Se você vai colocando aos pouquinhos e você vai experimentando, se você vê que tem mais necessidade, coloca um pouquinho mais. Limpei o meu pincel lá no paninho. Agora eu vou esfumar, integrar o vermelho nesse amarelo que eu tinha colocado aqui, de leve, bem de leve, o pincel em pé e rebolando, para tirar toda essa marca
entre o amarelo e o vermelho. Depois, ó, de leve aqui em cima, ó, bem de leve. Pronto. Aí eu volto lá no meu vermelho e termino de preencher o resto da minha maçã. Vamos pegar mais um pouquinho de vermelho aqui. Eu já me acostumei. Antes eu usava muito o pratinho, derramava a tinta no pratinho. Agora eu já acostumei tanto a pegar na tampinha que é muito difícil eu usar o pratinho para colocar tinta. Mas se vocês tiverem dificuldade em pegar, o ideal é que vocês coloquem um pouquinho. Não coloca bastante não no pratinho, coloca um pouquinho, terminou, vai lá, coloca mais. Porque se a gente colocar bastante, a tinta seca e a gente acaba perdendo tinta. Existem outras maneiras, tem vídeos maravilhosos na internet ensinando a pintar maçãs. Eu já pintei de várias maneiras e existem outras maneiras também de pintar. Não é só essa que a professora está ensinando, que a Edna está ensinando. Tem outras maneiras. Depois eu vou pintar um risco com cesta. E quando eu estiver pintando as maçãs da cesta, eu vou mostrar para vocês outra maneira de pintar sem ser essa, puxando esses risquinhos. Porque pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade em fazer os risquinhos e não vai ficar preso só a uma técnica, uma maneira de pintar, né? Vamos lá novamente, pegando o vinho, eu vou colocar a sombra aqui, ó, ao redor, porque essas duas outras maçãs estão por cima, então quem tá por cima sempre faz sombra. Eu coloco aqui um pouco, ó, só depositei a tinta, tá? E agora eu vou fazer o quê? Vou puxando essa tinta no movimento da maçã, ela é circular, ela é redonda. Então, ó, a gente vem puxando redondinho, né? Aqui eu posso puxar, ó, pra frente, mas sempre seguindo o movimento da maçã. Vou colocar um pouquinho mais de sombra aqui, ó. E venho puxando de leve pra ficar esses risquinhos. De leve, não pode ser um risco muito grosso, porque senão fica feio. Aqui é a mesma coisa, venho, ó, seguindo o movimento da maçã, arredondada, ó, arredondadinha, trazendo lá pra dentro, como se fosse um buraquinho que tivesse ali, ó. Ó, vendo? Eu imagino como se tivesse um buraco ali, eu vou trazendo pra dentro do buraco. Eu gostaria muito de que a gente tivesse um pouco mais de tempo na aula, porque eu sei que são bastante mulheres e tem muitas que tem muita dúvida. E eu até gostaria de dar um pouco mais de atenção, mas infelizmente, né, meninas, é bastante gente e eu, na medida do possível, vou ajudando vocês. Por isso que eu criei o grupo do WhatsApp, pra gente ir tirando as dúvidas, porque na aula, como é bastante gente, não dá pra atender 100% todo mundo, né? Eu até gostaria, mas infelizmente nosso tempo é muito corrido, quando pensa que na aula já acabou. Mas eu tô aqui para o que vocês precisarem, é só perguntar. Continuo aqui, ó, trazendo o vinho pra dentro, tá vendo? Mesmo processo que a gente fez com o amarelo ouro, a gente vai fazer agora com o amarelo limão, tá? Vou pintar essa maçã aqui que tá por baixo. Mesmo processo. A gente vai colocar aqui nosso ponto de luz. E nessa eu também vou clarear um pouco. Aqui, ó. Vou colocar como se fosse um V. Puxa um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá. Ó, como se fosse um Vzinho. Tiro todo o excesso da tinta aqui no pano. Não preciso lavar meu pincel. Volto agora aqui, ó, com o vermelho. Que eu não quero que esse amarelo seque. Então, coloquei onde vai ser o ponto de luz. Imediatamente eu já volto com o vermelho ao redor. Limpo meu pincel lá no paninho. E venho, ó,
esfumando de leve. De leve. Aí eu passei, ficou bem clarinha, né? Ficou tipo assim, quase não dá pra ver a cor lá embaixo. Se eu quiser, agora eu vou lavar o pincel, porque tá bem vermelho, né? Eu posso agora pegar um pouquinho do amarelo limão de novo e dar umas batidinhas aqui em cima. Pra deixar esse ponto aqui um pouquinho mais claro. Vou dando batidinha, espalhando a tinta, mas não vou deixar marcado, tá? Deixar um pouquinho mais claro. Volto lá no vermelho e vou continuar preenchendo, tomando bastante cuidado com o risco, pra gente não ultrapassar um pro outro. Aqui do lado a mesma coisa, preenchendo. Preencher aqui, ó, com cuidado. Agora eu vou limpar o meu pincel no paninho e vou só aqui nessa beirinha, ó, dar uma integrada. Depois eu limpo bem meu pincel de novo no pano. Volto aqui, ó, porque eu quero esse buraquinho aqui um pouco mais claro. Se quiser pegar um pouquinho do amarelo ouro e dar de novo uma retocada aqui por cima, integrando bem. Agora eu vou lavar meu pincel. Limpo ele bem com o paninho. E vamos pro vinho. Mesmo processo que a gente fez com a outra. Vamos colocar o vinho aqui ao redor. Aqui. E agora vamos puxar essa tinta. Essa daqui eu não quero muito escura, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais de sombra só onde tá os elementos que estão por cima. Só nessa parte aqui. Puxo pouca coisa de leve. Só aqui onde os elementos estão por cima, porque eles fazem sombra. Eu quero essa daqui um pouco mais clara. Aqui agora, eu vou fazer assim, ó, pegar da lateral, trazendo aqui pra dentro. Da outra lateral, trazendo pra dentro. Lavei meu pincel. Vou pegar um pouquinho de branco. E vou colocar aqui em cima.
Do lado de cá também. Muito pouquinho. Eu só encosto o pincel. Vou colocar um pouquinho nessa daqui. Agora que tá um pouquinho mais seco embaixo, eu já não tiro o vinho que eu tinha feito ele mais riscadinho. Como tá um pouquinho seco, eu posso fazer alguns risquinhos mais claro, que não vai sumir o meu vinho. Mas antes, se eu fizesse isso, eu ia perder o vinho que eu tinha colocado. Certo? A Edna agora vai pintar essa daqui. Como a gente já pintou uma embaixo da outra, pra vocês verem a sombra, essa daqui é a mesma coisa. Ela só vai ter um pouquinho de sombra aqui, né? Porque as folhas estão em cima. Aqui é o mesmo processo que a gente fez aqui, então as risquinhas vai vir pra dentro, né? E no formato da nossa maçã. Amarelo ouro. Essa daqui eu quero toda essa região da frente aqui mais clara. Tudo isso, meninas, a gente escolhe quando tá pintando mesmo. O que a gente tem que observar é que a luz tem que estar pegando sempre na mesma direção. Então eu não posso uma hora colocar o amarelo pra cá, outra hora pra lá, uma hora pra cá, outra pra cá. Não, se tá pegando a luz toda na mesma direção, como essa daqui tá na frente, eu quero ela um pouco mais clara. Mas se eu não quisesse ela totalmente clara, eu podia deixar só uma bolinha numa lateral, também não tinha problema. Mas aqui eu acho que como ela tá inteira, vai ficar bem bacana. Porque eu tenho o hábito de quando eu tô pintando, desenvolvendo uma peça, eu já vou imaginando ela pronta, sabe? Já imagino ela pintada, como ficaria ela já pronta. Então aí eu vou já imaginando, e a partir daí, por isso que eu não consigo trabalhar com muito barulho. E quando tem muito barulho, eu não consigo me concentrar, não consigo imaginar, não consigo me transportar para minha imaginação, né? Agora vou preencher toda ao redor desse amarelo com o vermelho. Colocando bastante vermelho, tá? Não pode nesse momento ter dó de tinta. Tem que preencher bem a trama ao redor. Vou limpar aqui, ó, tirar o excesso, né? Vou limpar aqui. Vou lavar o meu pincel. Porque ao redor eu não quero tão vermelho como as outras. Quero um pouquinho mais claro. Meu pincel tá limpinho, lavadinho. Agora eu vou colocar metade do meu pincel no amarelo e metade no vermelho. Tá vendo? Metade, metade. E vou esfregar, ó. Vou integrar uma na outra pra sumir. Por isso que não pode ser pouca tinta, porque se eu colocar pouca tinta, vai faltar tinta aqui nesse momento. E vem esfregando. Esfregando. Tira toda essa marca aqui ao redor. Vem trazendo pra dentro. Não pode ter pressa. Pintura em tecido é uma coisa que você tem que ter calma pra fazer. Pintura em tecido é uma arte em que a gente não se preocupa com produção. Às vezes você tem 20 panos, você tem que, para pintar para uma mesma cliente ou para várias, você tem que pedir um pouco mais de tempo, porque é uma coisa que muitas vezes você precisa até retocar o trabalho. Então não é a mesma coisa que o biscuit, que eu posso pegar 50 lembrancinhas em 15 dias para fazer.
em 10 dias, que aí eu faço todas as cabeças, todas as pernas e depois é só montar. Não, a pintura em tecido a gente tem que pintar com calma. A gente tem que transportar o nosso coração, o nosso sentimento para a pintura. Tá estressado, tá difícil? Levanta, dá uma volta, vai tomar uma água. Tá sentindo dificuldade? Levanta um pouco, depois volta. Vamos aqui de leve, ó, bem de leve com o pincel, tô fazendo bolinha. Que essa maçã aqui, eu quero ela com essa parte aqui mais clara. Porém, eu não posso deixar marcado ao redor, tá? O que é marcado? É aquela roda certinha. Eu tenho que integrar o vermelho no amarelo, ficando um alaranjado ao redor, pra ir sumindo. Agora eu volto com o vermelho e vou terminar de preencher a parte que ficou pra terminar de preencher. Com calma, pra não borrar. Aqui eu posso pegar um pouquinho de amarelo e colocar aqui, ó. Pegar uma esquinha de nada de branco, colocar aqui, amarelo. Preenche bem. Agora vamos pro vinho. Vou pegar um pouquinho de vinho. Como eu quero ela um pouco mais clara, eu não posso colocar excessos agora, né? Tudo agora vai ter que ser com bastante calma. Então eu venho de fora aqui, ó, trazendo pra dentro. De leve. Mais um pouquinho de vinho aqui, ó. Mesma coisa do outro lado. Pra dar volume. E ó, vocês notem que eu faço o movimento do pincel, ó, sempre arredondado. Aqui muito pouco, porque eu quero ela mais clara. Aqui embaixo, muito pouco também, vinho. Tem as folhas ali, ó. Sempre no movimento da maçã. Ele é arredondado, a gente vai, ó. Vendo? Certo, meninas? Agora aqui, vou pegar um pouquinho de branco e fazer o mesmo processo que a gente fez nas outras. Um pouquinho branco de um lado só do pincel, esse não tem, esse tá com a tinta. Vou colocar um pouquinho aqui, puxar de leve, ó. E vou colocar um pouquinho do outro lado também e puxar de leve. Pra dar um volume
aqui na frente, tá bom? É isso, meninas. Espero ter ajudado vocês. Eu faço de coração, tá? Meu intuito é ajudar. Se vocês tiverem a partir desse vídeo alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Vou colocar um pouquinho mais de vinho aqui, ó, que eu achei que ficou muito claro. Antes de eu me despedir de vocês, mas antes de eu ir embora, eu vou fazer a parte do sépia, tá? Eu compro o sépia assim, ó, meninas, grandão. Sépia e o branco eu compro assim, clareador também. Porque são cores que a gente usa muito. Verde oliva, sépia, vermelho, né? Branco, clareador. São cores que a gente usa praticamente pra quase tudo. A gente tá sempre fazendo fundo, a gente tá sempre trabalhando com cores, né? Intensas. Vamos lá, aqui, ó, vou pegar o pincelzinho filete. Esse é o Kondo 422. Esse é o número 2. Tem o número 1 e o número 0, que tem menos cerdas. Tá? São bem mais fininhos, mas esse aqui eu uso pra tudo, pro biscuit, pra pintura, pra fazer olhinho, pra fazer cabelo. Como ele tem as cerdas compridas, você, quando vai fazer olhinho ou cabelo, é só diluir um pouco do sépia e, ó, puxar que ele desliza bem, tá? Aqui eu vou fazer alguns pelinhos saindo desse buraquinho, tá? Aqui também, ó, todas elas. E na fruta, todas as frutas são assim. Se você ver a parte de cima, você não vai ver a parte de baixo, tá? Se você vê a parte de baixo, você não vê a parte de cima. Não tem como você ver nos dois lados, né? Limpo aqui meu pincel, pego um pouquinho de branco e vou dar uma iluminadinha aqui nesses fiozinhos. Pouquinha coisa, tá? Não é pra deixar tudo branco, é só pra dar uma iluminadinha. Notem que eu geralmente, quando eu tô trabalhando com pincel filete, eu encosto o dedo, eu apoio a mão. Eu não apoio a mão inteira porque a pintura embaixo tá úmida, então eu posso borrar. Mas eu tô sempre apoiando o dedo pra mão não ficar tremendo ou não acabar apertando demais o pincel. E aí os traços ficam muito grossos quando a gente aperta muito, tá? Quando a gente, em vez de ficar leve, só com a pontinha do pincel, a gente acaba colocando um pouco mais de pressão. Ó, tô aqui, mas o meu pulso, né, tá encostado aqui, tá apoiando. Se eu ficar com a mão solta, eu posso apertar demais o pincel e acabar ficando grosso o traço, quando na verdade eu quero só alguns fiozinhos, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo, tá?